Queridos, eu e você fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Isso desde o início, nós já encontramos esse propósito de Deus, desde o início da criação, revelado nas Escrituras para mim e para você. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pois ele vai seguir dizendo: a imagem e semelhança de Deus os criou. Só que a Bíblia diz que veio então o pecado através da desobediência de Adão, e ali a imagem de Deus em nós foi corrompida. Então vem o plano de salvação através de Cristo, para morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e restaurar essa imagem e semelhança de Deus em nós. Então o plano original era que nós fôssemos a imagem e semelhança dele. Em Adão o plano falha, mas Deus manda Cristo para restaurar novamente o plano, para colocar em prática novamente o plano de que eu e você fôssemos a imagem e semelhança dele. É muito comum a gente ouvir a expressão tal pai, tal filho, quando você quer dizer que o filho é muito parecido com o pai, né? Eu tenho o privilégio de ouvir muito isso acerca entre eu e o João Marcos, né? Muita gente diz que o João Marcos é minha cara, e como muita gente diz que ele é bonito, então eu realmente acredito que ele parece comigo, né? Realmente ele deve ser a minha cara. Mas todo pai, quando ele ouve que o filho parece com ele, isso é um motivo de alegria. Isso enche o coração de um pai de alegria. E da mesma maneira, quando nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, isso também alegra o coração de Deus como nosso pai. Da mesma maneira que nós como pai nos alegramos quando nossos filhos se parecem conosco, não só fisicamente, mas nos princípios, no caráter, na personalidade. Da mesma maneira, nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus também alegra o coração de Deus. Tornar-se semelhante a Cristo consiste na transformação do seu caráter e não da sua personalidade. Deus, ele nos criou com uma personalidade única, com uma identidade, com um DNA. E Ele não vai querer transformar aquilo que Ele mesmo criou. Agora, o nosso caráter, ele precisa ser transformado através da obra do Espírito Santo na nossa vida, que é o que a Bíblia chama de santificação, que começa no momento que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, que começa no momento que nós decidimos verdadeiramente servir a Cristo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio, querido. Por mais que você faça planos em dia 31 de dezembro, por mais que você faça promessas na virada do ano, de que no ano seguinte você não vai ter mais determinadas atitudes que não agradam a Deus, que isso ou aquilo, se não for a obra do Espírito Santo na sua vida, você não consegue. A transformação do ser humano, ela só vem através da palavra, mediante o poder do Espírito Santo. Na Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Paulo, ele deixa isso muito claro quando ele diz: as coisas que eu gostaria de fazer eu não consigo. O que Paulo estava querendo dizer? Eu não consigo ser a pessoa que eu gostaria de ser. Se depender de mim, eu nunca vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não consigo ter o caráter de Cristo pelo meu esforço próprio, somente através da obra do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É o Espírito que vai nos transformando a cada dia de glória em glória, que vai nos transformando, vai moldando o nosso caráter. A santificação, você precisa entender uma coisa: a salvação, ela é um ato.
A santificação, ela é um processo. A salvação, ela acontece no momento que você decide seguir a Cristo. Se você aceitar Jesus aqui, em seguida você infartar, você vai para o céu. Você está salvo. Agora, a obra de santificação, que vai nos tornando semelhantes a Cristo, ela é um processo que começa na conversão e só vai ser concluída quando Jesus voltar, ou quando Ele nos levar, que a Bíblia diz que é quando nós vamos receber um corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo transformado. Então, somente o Espírito Santo molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. Talvez isso explique por que de tantas pessoas na igreja sem o caráter de Cristo. Talvez isso explique o porquê de tantas pessoas que se dizem cristãs e não expressarem o caráter de Cristo no dia a dia. Por quê, pastor? Porque se a Bíblia diz que a transformação do caráter é obra do Espírito Santo, e a partir do momento que a gente enxerga e vê uma igreja que não tem uma vida de oração, não tem uma vida de intimidade com a palavra, não tem uma vida de intimidade com Deus, automaticamente ela não vai ter uma vida cheia do Espírito Santo e automaticamente o caráter dela não vai ser transformado. Talvez isso explique as nossas reuniões de oração. Ela tem demonstrado o quanto a igreja de hoje, no geral, não só a Comunidade Batista Vida, o quanto a gente valoriza a oração. Eu não vou querer que você responda, mas responda para você mesmo. Qual a importância que a oração tem tido na tua vida cristã? Quanto tempo do teu dia você tem tirado para orar? Para ter intimidade com Deus? A mudança de caráter depende da ação do Espírito, que depende da minha busca pela presença de Deus e pela presença do Espírito Santo na minha vida. A fórmula, ela é muito simples: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. É simples. Ou seja, a transformação do seu caráter, a sua transformação na semelhança de Cristo, e é o que vai te levar, é um dos elementos para você encontrar a verdadeira felicidade. Ela depende da tua vida de intimidade com Deus, através da vida de oração e leitura da palavra, e isso é papel seu. Os anjos não vão orar por você, os anjos não vão ler a Bíblia por você, os anjos não vão buscar serem cheios do Espírito por você. O quanto você vai ter do Espírito Santo na sua vida depende de você. Nós vivemos uma geração do crente 6 horas. Irmão, vamos para a igreja? Não, irmão, 6 horas por mim. Irmão, vamos para a oração? Não, 6 horas por mim. A gente vive a era da terceirização e a gente quer terceirizar inclusive isso. A Bíblia, ela compara o crescimento espiritual a 3 metáforas na Bíblia, que eu quero citá-las aqui para a gente entender melhor do quanto o nosso crescimento, a nossa maturidade, a nossa transformação à imagem e semelhança de Cristo depende de nós. Porque Deus já manifestou qual era o desejo dele, Ele já nos deu os meios, Ele já nos deu o caminho, agora depende de nós. A Bíblia, ela compara o crescimento espiritual a uma semente. Uma semente, ela só vai crescer, ela só vai se tornar planta e ela só vai dar frutos se ela for plantada, se ela for regada, se ela for cuidada. Sem uma atitude de plantar e de semear, você nunca vai colher. A Bíblia também compara o crescimento espiritual a figura de uma edificação que deve ser construída, não é? Uma edificação, ela não aparece do nada. Uma edificação, ela só vai passar a existir se alguém a construir, se alguém tomar uma atitude de construí-la. E a Bíblia também compara o nosso crescimento espiritual a uma criança, que para crescer, ela deve comer bem, ela deve se alimentar bem,
E se alimentar bem não quer dizer comer muito, né? E ela deve também fazer exercícios, né? Atividades para que ela possa crescer. Essas três metáforas, elas revelam uma verdade única, de que se eu e você não fizermos nada, não vai acontecer nada. Você não pode e não deve fazer nenhum esforço para ser salvo, me entenda. A Bíblia fala que todo preço, tudo que deveria ser feito para que eu e você fôssemos salvos, Cristo já fez na cruz. Porém, o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação para nos tornarmos cada dia a imagem e semelhança de Cristo, isso não acontece por acaso. Isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser construído. É necessário um esforço da minha parte e da sua parte. E aí eu quero ler o texto sobre o qual eu quero ministrar hoje à noite. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Olhe para o irmão que está para o seu lado. Diga: eu tenho certeza que você não vai ouvir o que você gostaria, mas eu tenho certeza que você vai ouvir o que você precisa. Me perdoe se eu vou frustrar a sua intenção de vir aqui hoje à noite, talvez ouvir algo que você gostaria. Mas eu quero falar de duas atitudes, que nós encontramos nesse texto de Efésios, que é responsabilidade nossa para que nos tornemos semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus. O texto ele começa dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem. O que é esse novo homem? Criado para ser semelhante a Deus. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender à luz da Bíblia, e que eu quero passar para você hoje à noite, é que um dos segredos para encontrarmos a verdadeira felicidade é nos tornarmos semelhantes a Deus. Agora, duas atitudes que vão nos ajudar nesse processo, que o texto nos indica, nos conduz, para que a gente enfrente esse processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. A primeira atitude, ele diz: abandone a antiga maneira de agir e assuma o caráter de Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, abandonar a antiga maneira
de viver. E ele diz: revista-se do novo homem, que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Querido, tem gente que parece que não entende ou não entendeu que a decisão de seguir a Cristo implica em viver uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas tem gente que acha que é possível você decidir se tornar um seguidor de Cristo e continuar vivendo a mesma vida, dentro dos mesmos princípios, dentro das mesmas escolhas, dentro dos mesmos ambientes, dentro do mesmo estilo de vida. E se você não entender que a vida com Cristo exige de você novas atitudes, uma nova vida, uma nova maneira de agir, você nunca vai se tornar a imagem e semelhança de Deus. Quando o texto ele fala que, eu achei interessante, eu até grifei, quando ele diz que nós somos criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Provenientes da verdade, provenientes da palavra. Ou seja, quem não tem a palavra de Deus como verdade, como autoridade, nunca vai se tornar semelhante a Cristo, consequentemente nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Por quê? Porque a palavra é o padrão, a palavra é o modelo. Você precisa entender que e ele começa falando quanto à antiga maneira de viver. O texto já começa tratando as atitudes que você tinha antes de decidir seguir a Cristo como algo antigo. Você percebeu? Ele já trata a sua maneira de viver anterior como coisa do passado. Quanto à antiga maneira de viver. E aí Jesus sugere o que você deve fazer. Primeiro ele diz: despir-se do velho homem, ou seja, abandonar as velhas atitudes, abandonar os velhos hábitos, abandonar o velho estilo de vida, abandonar os velhos princípios, abandonar a velha maneira de lidar com os negócios, abandonar a velha maneira de tratar as pessoas, abandonar a velha maneira de lidar em tudo. E aí, não só ele fala de algo que nós devemos nos despir, mas como ele fala de algo que nós devemos nos revestir, que nós devemos adquirir. E ele diz: revista-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus, em santidade e justiça provenientes da verdade. Só que ele deixa tão claro nesse texto, que depois de dizer o que nós devemos nos despir, e dizer que nós devemos nos revestir desse novo homem, ele ainda passa a dizer quais as atitudes que devem ser abandonadas e quais as atitudes que devem ser adotadas. E eu não vou citar todas do texto, mas eu quero citar algumas, que eu tenho certeza que vai falar muito ao meu coração, como já falou durante a preparação da mensagem, como vai falar o seu também. Aí ele começa a dizer o que então eu preciso me despir e o que eu preciso me revestir, o que eu preciso trocar, que roupa eu preciso tirar e que roupa eu preciso vestir, para que agora eu possa então viver a nova vida e me transformar a cada dia à imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz: abandone, dispa-se da mentira. Abandone a mentira e fale somente a verdade. Você deve se despir da mentira e se revestir da verdade. É o primeiro conselho que ele nos dá para quem quer ir se tornando semelhante a Cristo. Pastor, não era desnecessário falar sobre abandonar a mentira na igreja? Deveria. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que tem de crente mentiroso, mente no trabalho para sair cedo, para chegar tarde, mente na escola,
mente para os pais, mente para os pastores, mente para os líderes. Ele não entendeu que a mentira fazia parte do velho homem, que o texto diz que era corrompido. Ele diz: abandone a mentira e fale somente a verdade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: a verdade, ela vai ser sempre a melhor opção, por mais dura que seja, por pior que seja uma consequência que venha para você, porque você falou a verdade. Essa consequência nunca vai ser pior do que a consequência que virá por causa da mentira. Essa semana passada, eu tinha me comprometido em ministrar no treinamento de líderes do pastor Tiago, da igreja quadrangular do Bosque. E era na sexta-feira, no feriado. Só que na minha cabeça era no sábado. Eu tinha certeza que era no sábado. Aí eu fui com os meninos na igreja jogar um futebol aqui no universitário, no feriado. Quando a gente terminou o jogo, eu peguei meu celular, que eu olhei, eu vi 4 era 5 ligações dele. Falei: meu Deus do céu, será se era hoje? E aí eu fui para o WhatsApp, tinha a mensagem dele, e realmente era. E era 10h30 da manhã. Peguei o celular, liguei para ele, falei: meu pastor, me perdoe. Não, pastor, eu imaginei que tinha acontecido alguma coisa. Eu digo: meu querido, eu pensei que era amanhã, e eu estava jogando bola com os meninos da igreja. Me perdoe, me dê oportunidade, jogue minha ministração para a noite. Eu vou abrir mão de ir para a conferência, que eu estava na conferência lá no News, e eu vou ministrar à noite, que eu não quero furar com você. Mas o que aconteceu foi isso. Mas, querido, numa situação tão simples como essa, sabe o que muitos tinham feito? Adoecido o filho. Rapaz, você nem sabe o que aconteceu. Meu filho queimando em febre, rapaz. E aí não deu para me ir. Outros: rapaz, fiquei ruim do estômago. Você não imagina, comi alguma coisa, me fez mal. Outros: pastor, meu querido, rapaz, não dormi bem, passei a madrugada acordado. Mentira. E a mentira nos impede de nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Como é que alguém que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus vai viver uma vida de mentira? Tem gente que mente para vender, mente para comprar, mente para tudo, porque quando o princípio está no coração. Ah, pastor, foi só uma mentirinha. Pois é, você sabia que o que nos derruba são as pedras pequenininhas? Porque as grandes, todo mundo se desvia delas. O texto diz: abandone a mentira, porque ela faz parte da vida antiga, do velho homem. Revista-se da verdade. Fale somente a verdade entre vocês. É o que diz a Bíblia. Aí ele diz, dá uma outra dica. Ele diz: o que furtava ou roubava, não rouba mais. Revista-se do trabalho. Ele diz: trabalhe. Querida, é incrível como as pessoas não chegam à conclusão de que o crime não compensa. O pecado não compensa, gente. Na linguagem mais popular, uma hora a casa cai. Você sabia que isso é um versículo bíblico? Que está na Bíblia, uma hora a casa cai? Só que está com outras palavras, né? Não há oculto que não venha a ser revelado. Mas as pessoas insistem. E isso para o ímpio é normal, mas para alguém que decidiu seguir a Cristo, alguém que decidiu ser servo de Cristo, ele disse: se você roubava antes de se converter, beleza, agora não rouba mais, meu irmão. Vai trabalhar para sustentar a tua família. Vai trabalhar para dar o padrão que você quer dar para a tua família. Ah, trabalhando não dá para ganhar o que você ganhava, diminui o padrão da tua família, mas não rouba. Vai viver dentro das condições que você tem que ter, que você pode ter trabalhando. Porque o que é mais importante?
O teu caráter ou o teu conforto? Aquele que roubava, não roube mais, revista-se do trabalho. Essa próxima agora, diga comigo, misericórdia. O que falava mal dos outros, não fale mais. Fale apenas o que edifica. Querido, o que a gente tem de fofoca dentro da igreja, o que a gente tem de lidar semanalmente com história de que fulano falou que o fulano disse, que cicrano disse, que o fulano disse, e quando você vai ver, ninguém disse nada. Meu irmão, não tem algo bom para falar? Fica calado. Fica calado. Se você imaginasse o tanto de pessoas que tem no mundo hoje, feridas por pessoas dentro das igrejas, por pessoas que um dia decidiram entregar sua vida a Cristo, mas tem uma língua mais venenosa do que as pessoas lá fora. Ele diz: se antes você falava mal dos outros, se antes você era fofoqueiro, agora você não vai ser mais, meu irmão. Você tem que se despir dessa prática e se revestir da prática de falar somente aquilo que edifica. Eu vou te dar uma vacina contra fofoqueiro. Não sei se você vai aplicar em você ou em alguém, mas eu vou te dar. Alguém vier falar de alguém para você, na hora que a pessoa fala: pastor, queria falar um negócio do Wellington. Meu filho, pastor, viu o Wellington? Vem cá, meu filho, você já conversou com ele? Não. Então beleza, o que você me falar, eu vou falar. Não, pastor, não fale para ele não. Não, filho, então não fale para mim. Porque se você falar para mim, se é a respeito dele, eu vou falar para ele. Sabe quando que essa pessoa vai me procurar para falar de alguém de novo? Nunca. Nunca. Não vai. Aí a gente fica guardando, ouvindo, porque fofoqueiro só fala se tiver quem ouça, sim ou não? Você já viu o fofoqueiro falando para as paredes? Ele sai atrás de um. Aí tem vários tipos de fofoqueiro que eu não vou abordar aqui. Só um, que é o fofoqueiro arrependido, né? Deus me perdoe, mas aí vem. Tem vários. Tem uma lista imensa. Queridos, pessoas, você sabia que já teve pessoas que tiraram a própria vida por causa de boatos, de difamação, por causa do que pessoas falaram a respeito dela? E olha o que a Bíblia diz: abandona. Isso fazia parte do velho homem corrompido. Olha o que o texto diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então seja renovado no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para si a imagem e semelhança de Deus. Aí ele começa a dizer como é esse novo homem criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Abandone a mentira e fale a verdade. O que furtava, o que roubava, não roube mais. O que falava mal dos outros, não fale mais. Tem gente que na igreja falando em língua, mas fora da igreja é a língua falando de todo mundo. Dá para entender. E um último que eu vou abordar, tem mais no texto, mas se eu falar de tudinho, domingo nós vamos ter umas 20 pessoas só no culto. Ele diz: o que não perdoava, passe a perdoar. Passe a perdoar. Esse negócio de guardar mágoa, de guardar rancor, de guardar ressentimento, isso faz parte da velha natureza. O que o Pai Nosso diz? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Quando você se nega a perdoar alguém, você está pedindo para Deus não te perdoar. E se Deus não te perdoar, você vai para o inferno, porque nós precisamos do perdão dele todos os dias. Aí você fica magoado, achando que está fazendo mal para o outro, você está indo para o inferno por causa dele. Ele fez um mal para você, e você está fazendo um mal muito pior para você.
Nós precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver novos hábitos, sabe, que são dignos de Deus. O seu caráter é como você age habitualmente. Não é que você é perfeito. Vai ter momentos que você acaba errando, uma hora ou outra. Agora, o seu caráter é revelado pelas suas escolhas e pelas suas atitudes no dia a dia. Aquilo que você faz habitualmente é a maneira como você age e não o que você fala que torna você semelhante a Cristo. Que se você fala de um jeito e age de outro. Agora, quais são os meios que Deus usa para moldar esses hábitos em nós? Para nos transformar em alguém que só fala o que edifica, para nos transformar em alguém que não rouba mais, para nos transformar em alguém que não mente mais, que vive uma vida pautada na verdade. Quais os meios que Deus usa para isso? São principalmente 3. O primeiro, não poderia deixar de ser diferente, a palavra. Você lembra que o texto diz que o estilo de vida do novo homem, ele seria proveniente da palavra. Porque numa época onde o relativismo predomina, onde não existem verdades absolutas, onde tudo pode ser questionado, a palavra é o nosso padrão, é o modelo pelo qual nós devemos nos moldar, em meio a tanto relativismo. Palavra, o conhecimento da palavra, saber o que Deus pensa, o que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu minta ou quer que eu fale a verdade? Deus quer que eu fale bem ou que eu fale mal? Deus quer que eu pague minhas contas ou que eu não pague? Deus quer que eu cumpra o que eu prometo ou que eu não cumpra? Deus quer que eu seja responsável ou que eu não seja? Deus quer que eu seja honesto ou... Aonde que eu vou encontrar isso? Na palavra. A palavra é o nosso padrão, é o nosso modelo. Mas Deus também usa as pessoas, os filhos dele, os nossos irmãos em Cristo. Tem gente que pensa que só Bíblia e oração é o que a gente precisa para viver a vida cristã, mas não é isso que está na Bíblia. Olha o que diz Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Já viu amolando uma faca? Na outra, ferro afiando ferro. Assim o homem afia o seu companheiro. Deus vai usar pessoas para moldar o nosso caráter. Deus usa a palavra, mas Deus usa pessoas para que a gente possa crescer. É por isso que a Bíblia diz, desde a igreja de Atos, onde começa ali a igreja primitiva, que ela nos orienta a participar da igreja nas casas, que são as células, do discipulado, visando o quê? Visando o nosso crescimento, visando nos modelar a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não tem alguém que te ajuda a te afiar como cristão, dificilmente você vai se tornar a imagem e semelhança de Deus. Porque tem coisa na minha vida e na sua vida que a gente não enxerga, só quem está de fora enxerga. Só quem está de fora. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu jamais, com todos os erros e falhas que eu ainda tenho, eu jamais seria o homem que eu sou hoje, eu jamais seria o pai que eu sou hoje, o esposo que eu sou hoje, o líder que eu sou hoje, se não fosse a vida do pastor Daniel Batistella, do pastor Nilson Guzmão, do pastor Júnior Rocha da Igreja da Paz, de vários pastores que me discipularam e me afiaram durante a minha caminhada cristã, que me disseram coisas que eu não gostava de ouvir, mas que eu precisava ouvir, que me mostraram verdades e atitudes que eu não enxergava em mim, mas que outros enxergavam. Está na Bíblia. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você nunca vai se tornar a pessoa que Deus te chamou para ser, se você não tiver alguém para te discipular, se você não tiver alguém para te mentorear, para te mostrar onde você precisa melhorar, onde você precisa consertar, onde você precisa corrigir. Há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, não sei se é esse o tempo, mais ou menos sei, eu reuni toda a minha liderança, meus líderes diretos, lá na minha casa. Peguei um caderno e uma caneta. Minha esposa estava junto, pastor Anderson, Turi, Mary Ellen, acho que estava, Salatiel não, ainda Manuares, Ludmila, todos os líderes estavam lá, que eram líderes diretos.
E eu disse: hoje vocês vão dizer tudo o que vocês pensam a meu respeito, aonde vocês pensam que eu posso melhorar, o que é que eu tenho que mudar. Querido, foi o dia mais difícil da minha vida. Eu ouvi coisas que eu nunca imaginei ouvir. Mas foi o dia mais importante da minha vida. Porque a partir daquele dia eu pude começar a mudar coisas na minha vida que eu jamais mudaria. Por quê? Porque eu só mudo aquilo que eu identifico. E se eu não tiver alguém para me ajudar a identificar coisas que eu não enxergo na minha vida, eu não vou me tornar a imagem e semelhança de Cristo e, consequentemente, eu não vou encontrar a verdadeira felicidade. Porque eu vou continuar vivendo no erro, achando que eu estou certo. E é por isso que, da mesma maneira que a Bíblia nos aponta o caminho da comunhão, você vê na Bíblia uns com os outros, orar uns com os outros, comunhão uns com os outros, e a célula é o lugar da gente ter essa comunhão. É por isso que a Bíblia nos aponta a igreja pequena, a igreja nos lares. É por isso que a Bíblia fala do discipulado. E é por isso também que o diabo diz para você não ir para a célula, para você não querer ser discipulado. Sabe por quê? Porque ele não quer que você seja afiado. Ele não quer que você se torne a imagem e semelhança de Deus. Ele não quer ninguém na tua vida dizendo onde você tem que melhorar, porque ele quer que você continue preso a atitudes e comportamentos que destroem a imagem de Deus em você. É isso que ele quer. Ele sabe que a partir do momento que você for para uma célula, que você tiver um discipulador, Deus vai usar as pessoas para te ajudar a crescer, para te ajudar a melhorar. E quanto mais você crescer, mais você vai ser abençoado. E quanto mais você for abençoado, mais o nome de Deus vai ser glorificado. E tudo que o diabo faz tem um propósito: é impedir que o nome de Deus seja glorificado. É por isso. Não pense que essa resistência que você tem com célula, com discipulado, vem de você, não. Isso vem do diabo. Porque ele não quer ninguém te ajudando a crescer e a mudar. Ele quer que você continue preso a enganos, a sofismas que tem na tua mente, e preso a atitudes e comportamentos que têm trazido prejuízos para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, em todas as áreas da tua vida, e por final vai trazer prejuízo à tua salvação. A verdadeira maturidade espiritual de um cristão, ela é diferente de algumas outras religiões. Tem algumas religiões que pensam que você precisa se isolar e estar sozinho para poder se tornar maduro espiritualmente. Mas o cristianismo não. Ela é alcançada através da interação com as pessoas. E por quê? Porque Jesus disse que todas as pessoas iam saber que nós éramos discípulos dele quando? João 13, 31. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e todos saberão que vocês são meus discípulos. Quando Jesus está dizendo todos saberão que vocês são meus discípulos, sabe o que ele está dizendo? Ame uns aos outros como eu vos amei, e vocês vão se tornar parecidos comigo. E vocês vão se tornar semelhantes a mim. Agora, para amar como ele amou, tem que conviver com as pessoas. Porque ele amou a mim e a você sendo pecadores. Ele amou a mim e a você com nossos defeitos. Amar com quem você não convive é fácil. Amar quem você não conhece os erros e as falhas é fácil. Eu quero ver você amar as pessoas com os erros e as falhas que elas têm, e que você também tem as suas, e precisa de alguém para te amar do jeito que você é. É por isso, por que a gente não quer? Pastor, não quero convivência, sabe? Quero um negócio de comunhão, só dá problema. É verdade. Mas é nesse meio que Jesus nos chamou para ser cristãos. É nesse meio que Jesus nos chamou para amar. São essas pessoas que Ele chamou a mim e a você para amar. E Ele diz que quando nós amamos essas pessoas do jeito que elas são, do jeito que Ele nos amou como nós éramos, é quando nós vamos nos tornar parecidos com eles. Ele diz: todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando você perdoar como eu perdoo, quando você amar como eu amo. Você não pode amar como Ele amou e se tornar semelhante a Ele sem se relacionar com outras pessoas. É muito fácil ser cristão isolado no seu mundinho. Vem para o meio do povo, vem conviver, vem ajudar pessoas a resolver os problemas dela, e vem ser ajudado também, porque você não é aquela pessoa perfeita que você pensa que é, não.
Aquela placa que você vê lá na frente, lugar perfeito para pessoas imperfeitas, é a mais pura verdade, é no que nós cremos, a começar pelo pastor. Aqui é um lugar perfeito para quem é imperfeito. Mas no nosso relacionamento, na nossa comunhão, nós aperfeiçoamos uns aos outros, nós afiamos uns aos outros. Todos nós entendemos que precisamos ser afiados e que precisamos ser instrumento para afiar outros. Viver sua vida isolada na sua casa, com a sua família, com seus filhos, isso é egoísmo e individualismo, não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo é comunhão, igreja está junto. É por isso que nós colocamos o nome dessa igreja de comunidade, porque comunidade vem da origem, da etimologia da palavra comunhão, de estar junto. Viver isolado não tem nada a ver com cristianismo. Viver pensando só em si mesmo não tem nada a ver com cristianismo. Jesus nos chama para viver uns com os outros, para cuidar uns dos outros, para orar uns pelos outros, para servir uns aos outros. Se você vai no Google e pesquisa a expressão uns aos outros na Bíblia, e você vai ver quantas vezes ela aparece. Mas tem gente que não entendeu isso, quer viver isolado, sozinho, no seu mundo. Se tornar a imagem e semelhança de Cristo é uma decisão corajosa. Eu não quero decepcionar você, mas eu não estou nem um pouco preocupado em tornar a sua vida mais fácil. O meu papel é tornar a sua vida mais feliz. E um dos caminhos para isso é cooperar com o Espírito Santo e com você na geração do caráter de Cristo na sua vida. Porque quando você começar a viver, se tornar a imagem e semelhança de Cristo, você vai experimentar um nível de alegria, um nível de prazer em fazer a vontade de Deus que você nunca experimentou na sua vida. Deus, Ele está muito mais interessado em edificar o nosso caráter do que em qualquer outra coisa. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Você é um ser humano, você não é um afazer humano. Ser humano fala de ser, aquilo que eu sou. Deus está muito mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira. O que importa para Deus, muito mais, é que qualquer que for a sua escolha, qualquer que for a carreira que você escolha ser nessa vida, mas que você a desenvolva com o caráter dele na sua vida. É isso que ele está preocupado. Sabe por quê, querido? Porque o teu caráter tu leva para a eternidade e a tua carreira não. É preciso tomar uma decisão corajosa, tanto para pregar como para viver uma mensagem dessa. Porque infelizmente as igrejas hoje elas não querem pregar sobre isso. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir. A pessoa quer ouvir que ela vai prosperar, que ela vai crescer, que ela vai, independente do caráter dela, que ela pode viver no pecado, que ela não precisa, sabe, a graça barata. Não, a graça não é uma liberdade para pecar, a graça é a oportunidade para se arrepender. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, contra a realidade espiritual que nós vivemos hoje. Lamentavelmente, muitos abandonaram esse propósito de se tornar semelhantes a Cristo, em busca de estabilidade financeira, em busca de realização pessoal. Porque expressar o caráter de Cristo no dia a dia vai nos levar a fazer escolhas difíceis. Mas Jesus não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. Ele falou que seria difícil, mas Ele falou que seria extremamente recompensador. Ser discípulo é ser semelhante a Ele. Você não acha contraditório alguém dizer eu sou discípulo de Cristo e mentir quando Ele não mente, roubar quando Ele não roubava, falar mal dos outros quando Ele não falava, não perdoar quando Ele perdoava?
Que discípulo é esse? Você não acha contraditório alguém dizer que é seguidor de Cristo, se Cristo está indo num caminho, ele está indo para outro? Que seguidor é esse? Ser discípulo é ser semelhante a Ele, é ter o caráter dele, e é nisso que reside a verdadeira felicidade. E talvez isso explique o número de pessoas infelizes na nossa geração. Porque ninguém quer abrir mão do prazer, da estabilidade e de tantas outras coisas que viver sem o caráter de Cristo proporciona. É engraçado que a gente vive uma geração que quer parecer com todo mundo, né? Os jovens, os adolescentes, todo mundo quer parecer com o Neymar. As mulheres querem parecer com as Bruna Marquezine da vida. A gente quer seguir tantas pessoas. A gente faz questão de seguir os digital influencer da vida. E ninguém quer parecer com Cristo. Pelo menos de verdade. A gente quer fingir que parece. Vindo para a igreja, adotando uma máscara, vivendo uma religiosidade. Vindo para a igreja, sai da igreja, vai para um motel, mas está tudo tranquilo. É graça. Sai do culto no domingo, na segunda-feira de manhã, está se corrompendo. Está no culto, termina o culto dentro do ambiente da igreja, já está falando mal do irmão. A gente quer aparecer e quer seguir todo mundo, mas não quer aparecer e nem quer seguir a Cristo. Se você quer ser verdadeiramente feliz, você precisa tomar atitude que vai te levar a crescer espiritualmente, a cada dia se tornar semelhante a Ele e ser feliz de verdade. Eu e você fomos criados para sermos semelhantes a Ele. O dia que você entender isso e aceitar esse desafio, porque é um desafio. É um desafio ser semelhante a Cristo na sociedade que a gente vive hoje. E vai se tornar cada dia mais desafiador. Porque a Bíblia assim nos diz que quando se aproximar o grande dia, mais difícil ainda vão ficar as coisas para quem quer verdadeiramente ser semelhante a Ele. Mas a Bíblia também diz que vai chegar aquele grande dia que nós vamos desfrutar de um lugar que só está reservado para quem for a imagem e semelhança dEle. A terra não é o lugar, não é o céu. Ele nos prometeu levar para um céu. A terra é o lugar onde Ele vai preparar o nosso caráter para a gente viver no céu. Porque quem não tiver o caráter dele não vai entrar no céu dele. A terra é o lugar do nosso caráter ser transformado pela palavra, pelas pessoas, pelas circunstâncias. Que muitas vezes você está passando por problemas, aí vem a pergunta: por que eu estou passando por isso? Você já parou para pensar que pode ser porque Deus está querendo moldar o teu caráter e te transformar em imagem e semelhança dEle? Você já parou para pensar? Porque o céu não é aqui, aqui é o lugar de nos prepararmos para viver no céu. Você acha que um mentiroso vai viver no céu? Você acha que o ladrão vai viver no céu? Você acha que Deus vai levar alguém que fala mal dos outros e vive fazendo contenda para morar no céu dele? Você acha que vai alguém que não perdoa, vai para o céu? Aqui é o lugar. Essa vida é para Deus moldar e tratar o nosso caráter para viver a eternidade com Ele. Então tem muitas circunstâncias que eu e você vamos passar, que é Deus querendo moldar o nosso caráter para não nos perder. Ele prefere nos ver chorar muitas vezes por um tempo, para que Ele não chore por toda uma eternidade por nos perder.